Graça e paz, minha irmã e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida das intercessoras desse ministério, pela vida dos mantenedores desse ministério e pela vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. E louvemos ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus. E hoje nós continuamos aí o estudo de Números 26, do 12 ao 51. E sempre no finalzinho eu pergunto qual a sabedoria para nós hoje, né? E depois faço uma oração pedindo por santificação e abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é um justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, quando você se inscreve nesse ministério, minha irmã e meu irmão, saiba que você já está nos dando autorização espiritual para que possamos te ajudar em suas batalhas. Porque nós oramos todos os dias aqui, nesse horário, das 13 horas, das 15 horas, né? E mais tarde também tem a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda, tá? Às 20 horas. É claro que pedimos por milagres. E os milagres estão acontecendo porque esse ministério é um ministério de jejum e de oração, mas pedimos por santificação, por salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, se você não é inscrito, se inscreva aí em nome do Senhor Jesus, que o simples fato de você se inscrever, você já está arrolado nessa grande lista de oração em nome de Jesus. Então vamos lá. Esse capítulo é um pouco assim meio cheio de números, né? Cheio de nomes, mas com a graça do Senhor Jesus dá bastante para a gente poder entender, tá? Então repare que após a Torá nos informar que os filhos de Corá não morreram, no versículo 11 nós vimos isso ontem, né? Que os filhos de Corá não morreram naquela rebelião que Corá fez contra Moisés e Arão ali, né? Então o versículo seguinte, que é o versículo 12, começa com a contagem dos filhos de Simeão de acordo com as suas famílias. Aí no versículo 15, nós temos a contagem da tribo de Gade, tá? No 19, a tribo de Judá. No 23, a tribo de Isacar. No 26, a tribo de Zebulon. E no 28, a tribo de Manassés. Aí veja que no versículo 33, quando a Torá vai descrever as famílias de Éfer, né? E dentro dessa família está Zelofeade, né? Que era o filho dele. Então aqui a Torá tem que mencionar que Zelofeade não tinha filhos. Ele só tinha filhas. E aí a Torá faz menção das filhas de Zelofeade, né? Que era Malá, Noa, Ogra, Milca e Tirza. E por que foram citadas as filhas de Zelofeade? Porque no capítulo 27 vai tratar de forma detalhadamente, né? De forma detalhada, como foi que elas conseguiram ter parte na herança. Nós vamos estudar isso no capítulo 27, porque antes a herança era dada somente para o filho homem. Mas a partir das filhas de Zelofeade, do pedido que elas fizeram a Moisés, a herança passou a ser das filhas também. Então, continuando no versículo 35, nós temos a contagem da tribo de Efraim. No 38, a tribo de Benjamim. No 42, a tribo de Dan. No 44, a tribo de Asser, né? E aí no 46 faz menção que Asser, ele tinha filho de Jacó, ele tinha uma filha chamada Sera. E por que a Torá faz questão de mencionar essa filha de Asser, chamada Sera? Porque ela estava viva aqui na ocasião desse censo. Então ela já devia ter mais de 150 anos, porque se Moisés morreu com 120 anos, e aqui estava próximo da morte de Moisés, e se ela nasceu bem antes de Moisés, então ela estava perto dessa idade, tá bom? Aí no versículo 48 continua com a contagem da tribo de Naphtali,
E o versículo 51 nos informa então que o número total dos homens israelitas era de 601.730 homens. Mas agora, no meio de toda essa contagem, eu te pergunto, mas qual é a sabedoria para nós hoje? Bem, então quando nós vamos, para a primeira contagem do povo de Israel, nós vemos que eles eram 603.500 homens. E na segunda, nós vemos aqui o total de 601.730 homens. Mas veja que lá em Êxodo 12:37 diz que eles eram mais ou menos 600.000 homens que saíram ali do Egito, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Mas observe que nesses 40 anos do povo ali de Israel no deserto, o que mais aconteceu com eles foram perdas, Foram perdas. Eles perderam muitas pessoas. Muitas, não foram poucas. Sendo que a última praga que foi relatada entre eles, a última perda que foi relatada entre eles, morreu 24.000 homens, que foram aqueles lá que apoiaram Zirrim, da tribo de Simeão, para que ele se contaminasse sexualmente com Cosbe ali, aquela princesa medianita. E antes disso nós vimos que os juízes do Sinédrio executaram 57.200 homens. E mesmo assim, fazendo uma comparação entre os homens que saíram do Egito, nós percebemos que da saída do Egito até a primeira contagem dos homens de Israel, houve um crescimento de 3.500 homens, fazendo essa diferença aí. É a matemática mesmo, minha irmã e meu irmão. E aí, se nós continuarmos observando, nós vamos ver que da primeira contagem, até a terceira, nós vamos ver que houve uma perda apenas de 1.700 homens, Que é o que nós podemos chamar, na verdade, de uma perda não significativa quando estamos falando de números e não sobre vidas. Porque é claro que uma vida em si já é uma perda irreparável, não é? Às vezes tem uma família aí de 20 pessoas dentro de uma casa, de 8 pessoas. Quando se perde uma pessoa, a gente fica em estado deplorável de luto, de muita tristeza. E aí a gente fala, nós éramos 8, agora somos 7. A gente fala assim, com muito pesar, com muita tristeza. Mas aqui nós estamos falando de dados, de números. Diante de tantas pestes que aconteceu ali no meio de Israel, de tantas pragas, de tantas rebeliões, e que houve, e que a morte, a mortandade veio sobre eles como castigo, Então, se você for olhar em termos de números, foi uma perda, não significativa. Não significativa, minha irmã e meu irmão. Então, qual a sabedoria que nós podemos extrair de todos esses dados levantados? É que ainda que sejamos infiéis, o nosso Deus é fiel. Porque veja que mesmo sofrendo com tantas pragas que poderiam ter assolado, ter dizimado todo aquele povo de Israel, justamente por causa do pecado de desobediência deles, Mesmo assim, eles continuaram mantendo um número de mais de 600.000 homens. Então, entenda que o nosso pecado de desobediência, pode, assim, às vezes nos condenar a passar uma temporada no deserto. E uma temporada no deserto, minha irmã e meu irmão, ela realmente nos impede de crescer, nos impede de frutificar. Porque eu já disse aqui que deserto realmente é lugar de sequidão. É lugar onde nós olhamos para a nossa vida e temos aquela sensação de que a nossa vida parou, De que de repente nós não vamos construir mais nada. Poxa, minha vida parou, eu não vou, parece que eu vou morrer aqui, que não tem mais nada, que não tem esperança para mim, que não tem um lugar no horizonte, que eu não vou atravessar aquela ponte.
que eu não vou alcançar mais nada. Eu vou morrer aqui nesse estado de sequidão. Essa é a sensação que nós temos quando estamos passando por um deserto espiritual, minha irmã e meu irmão. Que pode ser na área financeira, na área emocional. Às vezes a pessoa está aí tanto tempo sozinha, esperando, né? Desejando, tão desejoso de ter um casamento, de encontrar uma pessoa, de ter uma família. Não sei qual que é o deserto que você está enfrentando na sua vida, mas o Senhor sabe, né? Porém, eu te digo uma coisa: o deserto nunca vai tirar de você o que você tem. E se você perder algo no deserto, não será uma coisa significativa, não será perto daquilo que você vai ganhar lá na frente, tá? Quando a sua temporada de deserto acabar. Porque você vai entrar em Canaã. Você tem que declarar isso, minha irmã e meu irmão. Você tem que ter essa fé de que você vai entrar na nova Canaã. Você vai entrar em Canaã, tá? Você vai. Você vai. Você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Você não tem que falar, será que eu vou ser salvo? Não, você vai falar, eu sou salvo em Cristo Jesus. E eu vou herdar aqui as promessas que o Senhor tem para mim. Eu vou herdar. O diabo está tentando fazer de tudo para que eu não veja, mas eu vou herdar, porque o Senhor já me perdoou. E eu vou passar esse tempo aqui de temporada, eu vou aprender as coisas que eu tenho que aprender nesse deserto e eu vou herdar as promessas que o Senhor tem para mim. Eu serei um povo mais forte, sabe por quê? Porque eu serei mais santo, eu serei santo. Eu estou santificando a minha vida. Esse deserto é para que eu santifique a minha vida. E eu vou passar por esse processo de santificação, sim, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então declare sempre, eu estou passando por um deserto, sim, mas Ele não vai tirar de mim o que Deus já me deu. Lá na frente, eu vou ser uma pessoa que eu vou ter um ganho muito maior, um ganho muito mais significativo por tudo aquilo que eu estou perdendo agora, por tudo aquilo que eu acho que eu estou perdendo agora. Eu acho que eu estou perdendo tempo, eu acho que a minha vida parou. Não parou, não. Você está aprendendo, é hora de você parar um pouco para aprender a ser santificado, a ter temor do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu já falei aqui que dom sem temor se torna um terror. Entendeu? Com aquilo que se recebe, vem também responsabilidades. Se você não é amadurecido o suficiente para cuidar daquilo que o Senhor te dá, das bênçãos que o Senhor te dá, o que adianta você receber? Você vai perder ou estragar aquilo que o Senhor te deu. Então, nesse tempo de deserto, é uma escola para você. E se você olhar para a história do povo de Israel, você vai ver que quando Davi contou o povo, lá na frente, você vai ver que o povo de Israel, ele era tão numeroso, que só em Israel tinha 800 mil homens no exército, capazes de estar no exército de Israel. E lá em Judá já eram 500 mil homens. Então o povo não parou de crescer. E olha que eles perdiam gente nas batalhas, mas o povo não parava de crescer. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Ou seja, o povo não deixou de ser povo. Continuou a existência deles. Continuou perpetuando. Continuou frutificando. Continuou florescendo. E é isso que vai acontecer comigo, com você, em nome de Jesus. Porque o deserto não vai tirar de nós quem nós somos em Deus. Pelo contrário, vai nos ajudar cada vez mais a chegar aonde o Senhor quer que nós venhamos chegar. Veja esse deserto como uma escola e não como uma condenação. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Aproveitar que esse mês só está começando. Em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido. Eu te louvo como igreja, não somente pela minha vida,
mas pela vida de todas as intercessoras desse ministério, pela vida de todos os mantenedores, pela vida de todos que estão inscritos nesse ministério. Eu te louvo, Pai querido, porque a Tua palavra nos ensina que ainda que sejamos infiéis, o Senhor é fiel. Pai querido, eu te louvo, Pai querido, por toda situação de deserto, Pai, que enfrentamos na nossa vida e que estamos enfrentando. Eu te louvo pelo deserto que essa minha irmã está enfrentando, pelo deserto que esse meu irmão está enfrentando, pelo deserto que essa jovem, que esse jovem está enfrentando, Pai querido. Te louvo, Pai querido, porque o deserto não vai tirar de nós quem nós somos. Eu te louvo pelo deserto que eu já enfrentei na minha vida, Pai, e pelo fim de deserto que eu estou passando, Pai, porque o deserto não vai tirar de nós quem nós somos, pelo contrário, ele vai nos levar para a posição, para a alta posição que o Senhor nos quer. Porque nós temos algo para tomar posse, não só da vida eterna, Pai, que o Senhor tem para nós, Jesus, que o Senhor reservou para nós, mas para todas as coisas aqui que o Senhor nos reservou para nós, porque a Tua palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, de todas as Suas promessas, meu Deus, de todas as Suas promessas. Então, Pai querido, se tem algo ainda para o Senhor falar com essa irmã que está me ouvindo, que o Senhor venha falar. Se tem ainda algo para o Senhor falar, ensinar para esse irmão que o Senhor está me ouvindo, que o Senhor venha falar, em nome do Senhor Jesus. Mas como igreja eu declaro que demônio nenhum, nem anjo nem principado, vai nos impedir de conquistar aquilo que o Senhor tem para nós, de conquistar aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor desejou para nós. Vai nos impedir de pisar aquilo que representa a nossa Canaã. Aquilo que representa a nossa nova Canaã, a nossa terra prometida, a nossa terra separada, onde nós vamos ser um povo mais santo, um povo escolhido do Senhor, onde nós vamos herdar suas promessas, Pai, onde nós vamos estar numa terra que mana leite e mel. Rakisuri di anashiris denita torre kaseribi ana etisiru di amaki siri di anashiris deik sari di aparra naksuri di anasiris deia kasiru di amaki siri di anasiris. Que multiplicado por 4 em nome do Senhor Jesus seja na vida dessa mulher e desse homem todos os tempos que eles choraram, que seja multiplicado por 4 em alegria, em alegria. Em alegria, em nome do Senhor Jesus, em alegria. Às vezes, Senhor, essa mulher passou por 7 anos de choro. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que ela venha se viver 28 anos de alegria, Pai. 28 anos de alegria na Tua presença, Pai. Davi, ele citou a cedência dele, ele disse que para cada ovelha, ele pagaria 4. Ó Pai, então para cada ano de tristeza que o diabo nos roubou, que nos seja restituído 4 anos de alegria, em nome do Senhor Jesus. Para cada ano, Deus, de fartura que o diabo nos roubou, Pai, que possa ser restituído 4 anos de fartura, Pai. 4 anos de fartura, 4 anos de abundância, 4 anos de prosperidade, Pai. 4 anos de conquista, 4 anos de empresas abertas, em nome do Senhor Jesus. 4 anos onde casas serão compradas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Esse imóvel aí que está precisando ser vendido, que seja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro um mês de boas notícias. Por um ano que a nossa saúde foi roubada, que não seja restituído, Pai. Por cada ano que a nossa saúde foi roubada, que nos seja restituído 4 anos de saúde perfeita, Pai, de saúde plena, para te servir, para subir montes, descer montes, para pregar em igrejas, Pai, para pregar em nações, Pai. O Senhor nos ensinou, Deus, que o Senhor é o Deus da restituição. O Senhor nos ensinou a reparar o dano. É porque o Senhor restitui, Pai. O Senhor nos repara o dano. O Senhor nos devolve os anos que nos foram perdidos, Pai.
E que não que assim seja, Pai, na minha vida, na vida dessa irmã que está me ouvindo, na vida desse irmão que está me ouvindo, na vida dos nossos familiares, Pai. Em nome do Senhor Jesus, essa mãe aí que chorou durante esse tempo todo com esse filho, Pai. Tem 15 anos que essa mãe tem chorado com esse filho e que ela possa viver, Pai, muitos anos de alegrias com esse filho. O Senhor, o Senhor pôde reparar o tempo que Senhor, que Jacó chorou por José, foi reparado para ele, Pai, porque ele teve tempo de alegria do lado daquele filho, Pai. Do lado daquele filho. Então, Senhor, que essa mãe possa ter essa alegria do lado desse filho, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Só alegria. Porque o Senhor é o Deus, Pai, que nos restitui. Que nos restitui em nome do Senhor Jesus. Que esse casamento que estava perdido possa ser restaurado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Dá-nos um mês abençoado, um mês de fartura, um mês de prosperidade. Abençoe a minha vida, abençoa a vida dessas intercessoras, desse ministério. Abençoa a vida desses mantenedores, Pai. De todos que estão me ouvindo, Pai. Com bênção, com prosperidade, com saúde, com cura. Para que sejamos dizimistas fiéis, ofertantes da tua casa, sustentadores de profetas e de missionários, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Sustentadora de profetas e de missionários, Pai. E para que o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medidas, abre as janelas do céu, Pai, e derrame sobre nós bênçãos sem medidas. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus, para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto na segunda-feira, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda. E ela volta no domingo também fazendo a oração do domingo. Um beijo, fique com Deus, amo você.